Legal. Você fez a prova com bastante consulta, sem, ou só uma, um pouquinho? Como é que foi o processo? Não, eu só peguei quando eu tinha alguma dúvida. Mas aí, como eu Certo. já tinha anotado, eu lembrava da maioria das coisas. Então, às vezes eu só olhava só para confirmar. Ótimo, ótimo. Quer dizer, ótimo não, mas é aí que vocês estão mesmo. Então, e aí, quem é o próximo? Mas o que mais que você quer falar, Mirielle? O que pegou mais? Você teve uma melhor compreensão? Você conseguiu testar que está compreendendo as coisas, pelo menos a parte teórica que você fez conciliação com a parte prática, ela está indo bem? Você conseguiu fazer esse check-up? Não, consegui sim. Agora eu tô conseguindo entender bem a matéria. Maravilha, maravilha. Legal. Oh, a tia, como é que é a tia? Oi, professor. Fala para nós, como foi a prova? Das matérias que o senhor ministra para mim, eu achei a geometria descritiva mais fácil que maquete. Ah, é? Uhum. Por quê? Porque caiu mesmo o que o senhor explicou, né? Nas aulas. Aham, Tudo que o senhor legal, explicou foi o que o senhor falou. ok. E a mesma pergunta, deu para conciliar entre os exercícios práticos que vocês fizeram e com a explicação teórica, deu para conciliar isso lá no teste? Vocês conseguiram ver que estão mais ou menos pegando, apesar aqui do nosso cenário? Sim, sim. Yeah. Eu tenho um pouco de dificuldade aí na prática, mas nada que praticar e ler mais um pouco consegue pegar. Ótimo, ótimo. Ok, Ronaldo, como é que foi a prova para si? Galera, olha, eu achei a prova bem simples, mas ainda não me anota, então eu não tenho um feedback se eu achei simples e acertei, ou se eu achei simples e errei tudo. Verdade, vocês não viram a nota ainda, né? Não. Não? Não, você não lançou? Eu não quero mostrar, é mesmo. Se vocês fossem espertinhos, vocês estavam com o resultado da prova na mão. Era só. Eu ainda falei isso. Eu fui no Forms lá também, mas fala que o formulário não está mais disponível, não deixa consultar. Eu também. É? Eu fui lá, mas eu também não consegui. Eu também não consegui Então, eu ver, pensei não. que conseguia, e eu não lancei de propósito. Eu falei, vou deixar eles roçar um pouquinho, que está já corrigida, mas vamos falar hoje. É mesmo, vocês não estão sabendo, então que legal, isso dá um suspense maior. Então, tem alguém que acha que tirou máxima nota? A máxima eu acho que não, mas também não foi muito baixo, não. Um 8, né? um 8, acho que vai, né? É? É. Olha só que maravilha. Interessante, hein? Então tá bom. Ô, Ronaldo, mas faz a análise da prova e tal, antes de eu mostrar para vocês e falar para vocês e entrar na matéria de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre em que pé nós estamos e onde nós podemos avançar. Cara, tinha umas questões que estavam simples demais, muito simples, que eu achei que fosse pegadinha. Você lembra qual foi? Foi a 2 e a 3. Foi a continuação, depois da perspectiva isométrica. Aí, a 6 também, a 6 não, foi a 8, se eu não me engano, eu não concordei muito bem com a resposta. Depois até queria tirar dúvida com você. Mas, coloquei lá, mesmo assim, espero ter conseguido uma notinha, cara. Porque dia eu fui falar com você ainda, fazer a burrada de falar com você, fiquei preocupado a semana inteira.
É, eu avisei. Ah. Não, mas eu olhei e eu falei, eu sabia o que ele estava sofrendo aqui, eu consegui ver. Vamos ver. Ô, Rafael Pires, como é que foi a prova, então? Analisando rapidão. Rafael. Ui, estou com o Murilo aqui. Bom, como é que foi a prova? A prova foi na quinta-feira passada, né? Não, quarta-feira. Eu nem me lembro. Mas foi tranquilo, mas tive que fazer umas assessorias aqui, dar uma analisada aqui também. Mas é aquilo, a aula foi dada, né? Então, assim, é mais para... Porque tem informações que você tem que ser exatamente conforme está no livro. Então, assim, só para não ter erro mesmo de dúvidas, assim, a gente acaba tirando essa prova por enquanto, e aproveitando que pode fazer consulta, né? Mas foi assim. Ótimo. Legal. Cristiane, quer acrescentar um pouco? Cristiane? Tá legal. Olha só. A Cristiane, não sei se está com o microfone ou não, mas... Professor, a Luísa pediu para passar um recado para o senhor. Falou que ela está sem PC, que ela não vai conseguir assistir a aula hoje. É mesmo? Então, ela vai deixar o professor Caleia deprimido, então. É assim agora, né? Tá certo. Tá certo. Caleia. Diga-me. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ótimo. Como você está? Tudo bem. Caleia, hoje eu estava olhando as minhas faltas. Eu estou com 40% de falta em geometria? É mesmo? É mesmo. Tá, depois vamos analisar, que eu tenho aqui o controle das faltas de vocês em outro caderno, depois a gente analisa isso, tá bom? Deixa eu só te falar uma outra coisinha, porque você está fazendo chamada nessas aulas online? Não. Se você tem falta, se você tiver falta, tem que ser falta da presencial. Né? Isso. Se você faltou lá na presente, você tem falta. E lá, porque sabe, cada dia que você falta são logo 3 faltas. Se for falta, é do lado da presencial, mas da online não. Tá? Então tá bom. Obrigada, viu? Imagina, depois, mesmo assim, eu depois vou dar uma olhada, mas eu creio que se for falta é do período presencial, não da online. Não estou dando falta, não. Muito obrigada. Inclusive, gente, eu quero agradecer a vocês que, apesar de ser online, né, vocês estão levando realmente a sério. E eu tenho elogiado muito isso, tanto na coordenação, quanto ali com outros professores. Eu estou amando. E é por isso mesmo que eu até fiz aquela prova, né? É um tempo de aproveitar. Você estudar bastante, eu estou vendo empenho, os vossos trabalhos, eu já falei. A própria Cris mesmo, já falei para ela que mudou bastante, né? Desempenho. Estou muito, muito feliz com isso. Principalmente olhando assim o vosso empenho com os trabalhos que eu estou corrigindo, e também com a prova, né? E falando em prova, vamos olhar já ela agora, para pular já nesse castelo aqui. Vamos deixar de como é que fala? De suspense. Vocês estão vendo a minha tela aí ou não? Não. Não, Calé. Não, tô vendo o senhor. Yeah. Então é o seguinte, eu vou partilhar com vocês uma tela aqui, e daí vocês podem ver as vossas provas, como se eu estivesse entregando as provas para vocês. Vocês vão olhar, eu vou passar de prova em prova, e aí, ao mesmo tempo, também já saberão as vossas notas, tá bom? Já saberão as vossas notas, e vamos fazer a correção da prova aqui juntos. E isso é interessante. Se vocês até quiserem ir fazendo algumas anotações, se acharem importante, façam, porque isso pode voltar nas outras provas, exames. Espero que ninguém fique de exame. E também seria uma vergonha vocês ficarem de exame.
Mas prestem atenção e me avisem quando vocês estiverem vendo ali a... Tá passando alguma coisa assim e tal? Não entendo porque estão fazendo barulho, estão gritando. Tem alguém falando alguma política aí interessante? Aqui deu uma travada no seu áudio, cara, mas acabou de aparecer sua tela. Tá, eu perguntei se tem alguma coisa, alguma política passando por ali e tal, algum aspecto importante. Porque tá um barulho aqui no meu prédio e tal, tem gente gritando, batendo palmas. O que está acontecendo? Não tô sabendo de nada não, cara. Pô, não consigo me concentrar, meu. É um barulho danado, velho. Todo mundo na varanda e não sei o quê. Eles não sabem que eu estou dando aula? Hã? Vamos lá, estão vendo então a minha tela, certo? É só todo mundo fechar o microfone, não é? Não é de vocês, não é de vocês, é aqui comigo. Eles estão me distraindo aqui. Vocês estão ótimos, podem abrir os microfones, está tudo bem. É o pessoal aqui onde eu moro, gritando, batendo palmas, panelas, essas coisas. Entendi. Entendeu? Daí dá até vontade de ir para lá, fazer a festa também. Entendi. Ok, vamos lá. Todo mundo está vendo aqui, certo? Então, vocês tinham essa vossa prova, tá? Que tem uma estatística e tal, que são umas análises que faço aqui, beleza? E eu vou para vossas respostas. O que vocês responderam Você não quer deitar aí? nessa prova? Vamos lá ver. Revisar as respostas aqui. Luísa, ela não está presente. Então, eu vou passar para os alunos que não estão presentes, tá? Mas a nota dela está aí, depois ela vai ver lá no cenário. Felipe está aí? O Felipe, Antônio, está aí? Tô. Ok, o Felipe. O Felipe teve uma boa nota, não falou nada de como foi, como é que ele fez a prova, você não falou muita coisa ali, quais são os métodos que você usou, consulta, essas coisas todas, mas eu consigo saber quando você fez com consulta ou menos. Por exemplo, o Ronaldo, a Mirielle, o Rafael, o outro Rafael lá, eles quase fizeram a prova quase aqui comigo, na hora. Eu acho que o Felipe também estava aí, mas ficou mais tempo. Então, esses que fizeram comigo aqui, eles fizeram a prova direto, não ficaram fazendo muito a consulta. Então, eu consegui saber como é que eles chegaram no resultado que tiveram. E mesmo assim, ainda estão de parabéns. O resultado não foi ruim, tendo feito a prova comigo aqui presente. Né? Levaram aí poucos minutos. Você levou uns 34 minutos e meio. Então, vamos lá. A sua nota foi 900, tá, Felipe? Parabéns, uma boa nota, acertou aqui na primeira, era só isso, era isométrica, simples, muito simples. Aqui, na segunda questão, na quarta pergunta, era cavaleira, é isso mesmo, era só escrever cavaleira. Você podia escrever cavaleira ou de métrica, estava tudo ok, eu considerei. Essa aqui não é dimétrica, é trimétrica, é aqui onde o senhor Ronaldo também deve ter castelado, vamos conversar sobre isso. Tá? É trimétrica por causa das 3 dimensões que nós temos diferentes, 3 dimensões diferentes nos eixos, tá? Então, você errou ali, praticamente uma só, e o resto, e aqui? Aqui, na verdade, não é que você errou, você acertou, só que o sistema não reconheceu porque você escreveu em maiúscula, mas eu dei nota normal, tá? 100 pontos. E projeção de luz, aqui sombra própria e sombra projetada. Também o sistema não reconheceu, mas eu reconheci. Eu sei que é isso, então tá aqui a resposta. Sombra própria e sombra projetada. Muito bem. Nossa, muito barulho esses caras. E é isso, tá? Então, parabéns, Felipe. Última nota, não é para se acomodar, é para ser melhor, tirar 1000 no próximo, ok? Não, na próxima é 4. Hã?
Na próxima tem que ser 4.000, né? Exatamente, porque é o que vale, né? 4.000. Ô, Mirielle, Oi. então, estás a ver como você está de parabéns? Você merece um beijão forte, maravilha para você, porque você fez a prova em uns 13 minutos, aqui na sala comigo, e você teve 925. Por que 25? Vamos ver ali, então, o que aconteceu que você não tirou 1.000? Perspectiva de métrica. Tá, isso aqui tá certo, eu dei nota, porque é a mesma coisa que aconteceu lá com o Felipe, pode ser ou de métrica ou cavaleira, tanto faz, é a mesma coisa. Aqui, é aqui. Não, aqui tá certo, é trimétrica, acertou. Onde é que eu... Isométrica, dimétrica e trimétrica tá certo. O sistema não reconheceu, mas eu dei a nota. Sombra própria e projetada. Isso, foi aqui, tá? Então, ó, é sombra própria. Não, projetada, tá certo também. Aqui deu 100 também, deu 100. Deu 100. Ah, tá, é aqui. É aqui. Você só lançou, só marcou um ponto e faltavam os outros 2 pontos. E você perdeu os 50 pontos aqui. Então, só ganhou 25 dessa aqui, entendeu? Era Então só só tinha isso. uma Era só... certa, né? Oi? Era só uma que estava certa? Não, são duas. Ó. Assinalar afirmações era para você assinalar as incorretas, as que não Não, estão então. certas. Então, são Então. duas. Uma, Na verdade, duas, só ia ficar uma sem assinalar. 3. Oi? Na verdade, só ia ficar uma sem assinalar, né? Ficaria uma sem assinalar. Exatamente. Então, Ficaria porque uma eu sem vi que assinalar. uma estava certa, as outras eu fiquei em dúvida. E eu também não Isso. percebi que era mais de uma. Por isso que eu assinalei uma só. Yeah. Mas foi bem, foi bem. Isso aqui era mais uma rasteira mesmo para vocês e tal, mas tá ótimo. Foi de maravilha. Pelo tempo que você fez, foi um recorde, né? Foi o menor tempo que eu tive aqui. Então, fiquei apaixonado. Muito bom, parabéns. Obrigada, Yeah, professor. yeah. O Rafael Gouveia não está ali, não, né? Não apareceu na aula, né? Eu não vi ele aí. Então, Fala, vou passar o professor. Rafael. Estás aí? Yes. Tá. Você também saiu muito rápido da sala, praticamente. Mas fez um tempinho e teve 750. Não sei por que você teve 750, senhor. Você tem um negócio, cara, que você sabe bem as coisas para falar assim, mas não, e não é a primeira prova. Teve uma prova que já aconteceu a mesma coisa. Eu vou ter que treinar alguma coisa com você. Você sabe as coisas, mas na hora de colocar lá na prova e tal, eu não sei, você escorrega facilmente. Não sei se você sai correndo, você não toma atenção. Não sei. Aqui tá certo, eu te dei a nota normal. Você acertou aqui. Mas de métrica. O Rafael, você sabe que isso é trimétrica, cara. Não tem como você errar isso aqui. Isso aqui, você errar isso aqui foi pura falta de atenção. Você sabe, você falava na aula, então como você erra isso para falar que é trimétrica? Você simplesmente não leu isso aqui, certo? Isso aqui é distração. Entendeu? Então, essa é uma coisa. Na outras provas, as outras também vou ter a mesma coisa. Então, só pode ser falta de atenção. Cavaleira, e aqui outra coisa. Cavaleira, perspectiva cônica, perspectiva isométrica. É simples, isométrica, dimétrica e trimétrica. Isso está lá, não. Bom, é que você não consultou, mas se tivesse consultado, você ia saber. Mas, independentemente disso, também é uma coisa que você sabia bem e falava nas aulas. Então, era só uma atençãozinha, entendeu? Então, são só duas questões, que não é erro em si, mas eu sei que é alguma disfunção aí da sua atenção. Temos que ver isso. O que acontece, filho? Isso aí mesmo, professor. Deve ser falta de atenção, excesso de confiança, talvez, não sei. Exatamente. Excesso de confiança, porque fez isso na outra prova também. Temos que conversar sobre isso aí. Certo. O tio está aí? Tio Bruno. Agora é você. Você é que está o mais lascado aqui. Está com 700 pontos, muito bom. Uma boa nota. Vamos lá ver o que você errou, Bruno. Perspectiva Cavaleira acertou.
trimétrica, tá certo? Bruno começou ali a explicar aqui, não existe diferença entre projeção axonométrica e perspectiva. Primeiro é que existe, tá? Aqui existe sim e já marcou errado. Tá? Aí falhou, e falhou aqui também. Cavaleira cônica, a mesma coisa. Vocês os dois, não sei o que está acontecendo, mas vocês os dois deram a mesma resposta. Mas eu já sei por quê. Porque aqui isso é uma ligeira confusão que tem lá na vossa matéria e é diferente. Vocês vão saber. Então, errou, teve 3 zeros e 4 com essa aqui. Então, 700 do Bruno. Vamos ver quem está ali de novo. Ronaldo, o Bruno não estava ali, né? É o Ronaldo que eu estava falando. Ronaldo não foi tão mal assim, pô. Ronaldo. Vamos lá, cara. Você teve 800, pô. Não foi tão ruim assim. Só ficou aí a explicar. O plano cartesiano é referente a uma projeção de métrica, não sei o quê, de imagem referente a uma perspectiva. Para de castelar, meu. Fala logo que é de métrica ou trimétrica. Isso não tem nada a ver, isso aí que você falou. Mas eu te dei 100 ainda. Eu sou gente boa pra caramba. Porque o sistema já deu nada para você. E por que eu dei 100? Vamos lá ver. O plano cartesiano é referente a uma projeção dimétrica, tá? Então, isso ele acertou, é dimétrica, porém a imagem é referente a uma perspectiva cavaleira. Tá? Dimétrica cavaleira era só falar isso, cara. Ele fica inventando aqui, mas tá certo. Ele só queria ser um pouco mais... Como é que se diz? Como é que é a palavra, filho? Tentei deixar ela mais clara o porquê da minha resposta. Isso, mas minuciosamente explícita, né? Eu errei porque eu calculei os ângulos. Ela não fecha por 40 minutos esses ângulos. Meu Ela Deus do céu. estava errado, seria pegadinha. Então, aqui é a projeção dimétrica, então já errou. Falou dimétrica, errou porque é trimétrica. Aí você faz toda essa explicação, já não vale nada. Então, já leva 0 aqui, só por ter falado trimétrica. Não, errei. Deveria ter matado mais rápido. Exato. Essa foi o que eu te falei. Aí você ficou viajando na maionese aqui. Vamos ver o que mais. Aqui você acertou, aqui também está certo. Aqui você errou por quê? Espaço dimensional. É uma pulguinha atrás da minha orelha. Porque essa bela fala que o espaço tridimensional é representado pelos 3 eixos cartesianos denominados retas axiais. Mas os 3 eixos cartesianos eles não são as retas axiais. Então, as retas axiais são as retas paralelas ao eixo cartesiano, não o eixo cartesiano em si. Pera, fala de novo. Pera aí, eu tava aceitando aqui alguém. Fala de novo. O que você falou? É que na B está constando que o espaço tridimensional ele é representado pelos 3 eixos cartesianos, que são denominados retas axiais. Mas as retas axiais, elas são as retas paralelas ao eixo cartesiano. Ela não é o próprio eixo cartesiano, são as retas que vêm paralelas a ele. Isso tem no livro, tem nas web aulas também. Isso eu fiquei meio bugado, por isso que eu pus a A. Eu não coloquei a B por causa dessa questão. E que eu não concordo que os 3 eixos cartesianos são as retas axiais. As retas axiais elas são as paralelas ao eixo cartesiano, não é? Então, olha, você lembra, aqui eu usei retas e aqui eu usei eixos. Essa é a rasteira de vocês. O espaço tridimensional, ele é sim representado pelas retas, tá? Aquelas retas paralelas que são desenhadas num espaço bidimensional. Ou seja, você tem um espaço bidimensional, um plano bidimensional, tá? Onde você desenha as retas paralelas. Paralelas quando elas estão paralelamente no plano tridimensional, e isso é o que forma esse plano cartesiano dele todo, tá? Então, aqui embaixo, nessa segunda, o espaço tridimensional é representado pelos 3 eixos cartesianos, denominados retas axiais. Isso aqui é o que está correto. Isso aqui, eu só aumentei e deixei mais complicado, porque isso não faz sentido. Tá? Você está dizendo que o espaço tridimensional é representado por todas as retas paralelas no espaço, denominadas plano bidimensional? Não pode. Tá? Agora, o tridimensional aqui é representado pelos 3 eixos. É simples, tridimensional, tem 3 eixos cartesianos das suas retas axiais, que faz a axonometria do objeto. Então, se você tem um espaço tridimensional, o plano vai ser
tridimensional. O plano, o espaço tridimensional não compactua com um plano bidimensional, porque o próprio objeto já fica na dimensão tridimensional. Então, você tem 3 dimensões, ou seja, você já tem 3 planos automaticamente. Entendeu? Uhum. Yeah. Agora, se fosse lá na Cavaleira, sim, faria sentido essa frase aqui. Quer dizer, faria sentido, também não faria, nós teríamos que mudar ainda assim, não estaria certa. Entendeu? Porque isso aqui é uma rasteira só. É só uma rasteira. Mas Os enfim. 3 eixos cartesianos, eles são denominados retas axiais? Oi? Os 3 eixos cartesianos, eles são denominados retas axiais? Os 3 eixos cartesianos são denominados retas axiais, porque é de lá que você faz as retas paralelas. A axonometria é a composição dos 3 eixos cartesianos. Entendeu? Os 3 eixos cartesianos é que compõem, você só faz projeção, tá? Fique bem claro isso. O que você tem de objeto ou de plano tridimensional é a projeção dos eixos cartesianos, que no caso de um espaço tridimensional, eles vão compor um objeto nas 3 dimensões. Então, você vai projetar os 3 eixos que vão formar retas paralelas a esses eixos. Ao formar retas paralelas aos eixos cartesianos do plano ou do espaço tridimensional, você forma um objeto em 3D, um objeto tridimensional. Entendeu? Tudo vem daquele plano cartesiano axial, que eu chamei de axonometria, que são o eixo X, Y e Z. No momento que você tem eixo X, Y e Z, e você coloca num plano tridimensional, todas as retas serão paralelas a esses eixos tridimensionais. Entendeu? Então, automaticamente, tudo que você vai gerar vai estar num plano tridimensional a partir dos eixos cartesianos axiais que já estão na tridimensionalidade. É só isso. Sempre é assim. Então, um espaço tridimensional, retas, um espaço dimensional, você não tem um objeto tridimensional, a menos que você tenha um plano de eixos tridimensionais. É isso. É por isso que aqui tem esse exemplo e tem esse exemplo, Cavaleira e trimétrica, axial. Pegou, Ronaldo? Ainda? Está ainda em dúvida? Eu estou ainda em dúvida, mas eu acho que foi. Yeah, dá uma leitura. Depois a gente vai entrar de novo nisso uma hora dessa, mas dá uma leiturazinha lá nessa matéria aí que fala sobre as projeções axonométricas, tá? Para dar uma leiturazinha, depois vamos entrar de novo. Depois eu te explico de novo, com imagem, ok? Que é melhor. Beleza, eu acho que só o que pegou foi esse finalzinho que fala que o eixo cartesiano ele é uma reta axial. Isso que me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque, tipo, aqui no livro consta que aqui as linhas paralelas a qualquer um desses 3 eixos são denominadas de retas axiais. Então, eu não considerei o próprio eixo como as retas axiais. Exatamente. Ela é paralela a esse eixo, então você tem que considerar ela, porque é ela que forma, né, o objeto. Uhum. Sem ela, você não tem o objeto, né? Não tem nem sequer a direção dos outros retos, nem dos outros eixos. Yeah. Muito bem, aqui você acertou, o sistema não aceitou, mas acertou e pá, aqui acertou bem, hein? Parece que foi o único que acertou as 3 questões. Maravilha. Tá legal. Vamos ver Vamos avançar aqui. Esther não está ali, então eu vou passar. A Natália não está ali, eu vou passar.
Karine não está ali também, né? Vou passar. E o Luiz está ali? Não está ali. O Arley não está ali, né? Esse pessoal, esse Arley, Luiz, são pessoas que raramente estão aqui na aula online. Não sei se eles trabalham. O Rafael Pires está ali. 750, né? Rafael, vamos ver o que você... O que você castigou aqui. Acertou essa. Era simples. A primeira todo mundo acertou, que era bem fácil, né? Tava ou de métrica daria, tava ok. Trimétrica acertou, maravilha. Aqui acertou. Eu errei essa de axonometria. Uma coisa lá do Rafael, essa foi boa, eu gostei disso aí, do Ronaldo. Que deu certo, isso significa que deu certo. Essa confusão aqui, isso é legal. Então você errou, eu fiz um para você errar. Brincadeira, eu só fiz para ser um teste. Legal, mas você errou aqui e errou aqui. Não, peraí. Existe diferença. Você errou porque você não falou, exatamente, você não falou trimétrica. Repete. É trimétrica, a 10 é trimétrica, não dimétrica. Não dimétrica, exatamente. Então... Sacola. Aí, ó, são isométrica, dimétrica e timétrica. Você falou cavaleira, isométrica e dimétrica. Então, ferrou. Sim, falta de atenção. Aí, ó. Isso aqui é mesmo uma atençãozinha. Era só uma atençãozinha, você estava certo. Exato. A sombra própria, a sombra projetada está certa, o sistema não quer, mas a gente deu a nota certa. E aqui, um pouco, você acertou duas e beleza. Faltou na 12, ok. E a 9 eu errei também. A 9 errou também. A 9 errou igual o Ronaldo. Sim. Mas tá bom, é uma nota boa, considerável. É só você, na próxima, mandar bem. Não manter, tem que ir além, tá bom? Valeu, Caleia. A Janaína tá aí? Não tá. Ana Maria não está. E a Carlos Renato também não está. Isso, professor. Quem tá aí? Ana Maria. Ana Maria tá? Sim. Eu não vi você entrando. Eu entrei atrasada. Maravilha, Ana. Seja bem-vinda. Vamos ver o que você fez, então, Ana. Ana, você levou 210 minutos para concluir a sua prova. Você ficou lá desfolhando, não encontrava as respostas e tal, é isso? Sim. Eu fui verificar tudo para ver, né, se eu respondia correto. Mas só nas minhas anotações. Então, mas aí você foi responder exatamente como está no negócio, isso é muito ruim, entendeu? Isso aqui não precisa nem ninguém corrigir para saber que é uma cópia-cola, porque olha só, eu sei primeiro que você não escreve assim, e eu sei que essa frase está lá na vossa matéria, dimétrica. Porque o coeficiente de redução é igual em dois eixos. Assim, ponto e vírgula, um objeto tridimensional inclina-se de modo que a projeção de dois de seus eixos principais sofra a mesma redução dimensional e o terceiro eixo fique em curso. Isso aqui, por si só, já daria 0. Mas eu não sabia que não podia tirar do livro. Não, o que eu sabia que eu tinha que responder. Mesmo que você tira do livro, a sua resposta tem que ser concisa. Olha a sua pergunta. A sua pergunta é: caso esta seja uma projeção axonométrica, então identifique o tipo de perspectiva. É só dizer perspectiva tal, ou então o tipo de perspectiva é tal. E você fica... Se eu quiser te complicar por esse argumento que você escreveu aqui, você não vai ter como se defender.
Agora, por exemplo, se eu pegar tudo isso aqui e eu perguntar e falar o que é essa projeção dos dois de seus eixos principais, quais são os eixos principais, você vai conseguir responder isso? Aqueles que têm o eixo... Espera um pouquinho, volta a figura para mim. O eixo principal. Seriam os dois ângulos, porque tem dois ângulos que têm a mesma medida, certo? Certo. E um é diferente. Então, eles são os principais. Tá. Por isso que é dimétrico. Nesse caso, o que seria o coeficiente de redução? O coeficiente de redução seria a medida de... Quando eu vou colocar lá a profundidade, eu tenho que dividir essa medida para poder puxar a linha de profundidade. Mas ali está dizendo que esses eixos de redução são dois eixos onde o objeto tridimensional inclina-se de modo que a projeção de dois dos seus eixos principais sobre a mesma... Certo. E qual é esse terceiro eixo que fica mais curto? É o eixo... Mais curto ou mais longo do que os outros? Onde é que é? É o eixo entre o Y e ele está seguindo aqui, esse de baixo, que eu não estou vendo agora, 1.2 aqui, sabe? Não sei se está vendo. Isso, o X ele prolonga aqui atrás, e aí entre essa sombra do X e do Y seria o menor. Não sei se consegui passar. Tá bom. Você fez isso em quase todas as suas provas. Porque eu acho difícil. Não é legal. Não consegui encontrar palavras. Não é para escrever palavra. Você copiou e colou autenticamente. Mas eu entendo o que eu fiz. Assim, eu achei mais claro que está no livro do que eu colocar com palavras minhas. Eu estava com medo de não conseguir passar, né? Tudo bem. Tá. Aí errou aqui mesmo, na oitava. Isométrica, dimétrica, trimétrica acertou. O sistema não reconheceu, mas demos a nota correta. Aqui, sombra própria, mesma coisa. Não pode. A sombra do próprio objeto, né, que eu estou vendo. Então, aquela sombra que está nele próprio. E a projetada seria aquela que estaria, vamos dizer assim, por exemplo, no solo. Ana Maria, vocês precisam aprender a ler as perguntas, tá? Ler as perguntas. Isso aqui vale 0, porque o que você está fazendo é uma conceituação. Você está definindo o que é sombra própria. E a pergunta não diz isso. A pergunta é: a projeção da luz sobre um objeto gera dois tipos de sombra. Quais são? Era só dizer quais são os tipos de sombra. Sombra tal, sombra tal. Eu coloquei entre parênteses, onde a luz não bate no objeto. É a sombra própria. Não é isso que eu pedi. Eu pedi só para você dizer. Você falou, sombra própria área escura em um volume tal, encontrada em uma fonte de luz, onde a luz não bate no objeto. E sombra projetada é a área escura tal, sobre um corpo opaco e rompe os raios de uma fonte de luz. É a sombra dos raios solares sobre o objeto. É só um copy-paste. Isso aqui não é a resposta que eu quero. Está aqui. Mas, enfim. É só para vocês saberem, você tem que ler a pergunta e responder a pergunta. Não é para dar explicação, igual o Ronaldo. O Ronaldo também perdeu ponto por causa disso. Não é para ficar explicando quando não é. Ou é para explicar quando é. A próxima vez eu coloco. Isso aí. Próxima vez. Maravilha. Próxima vez, ficar muito atenta com isso. O Renan não está ali, então vou atravessar. Igor está ali? Professor.
Fala, Ana Maria. A minha... Fala, Ana Estou Maria. aqui, professor. A minha nota. Sua nota, você não viu? Isso. Não. 625, 650, 645, Ana Maria. 645. Nossa, pouco, Tá. esperava mais. Eu também. Estava simples demais. O Igor, vamos lá ver quais são as cacas que o Igor fez aqui. Vamos lá. Igor, tá ali? Estou aqui. Isométrica, acertou. Muito bem. Dimétrica, acertou. É só isso. Trimétrica, acertou. O sistema não reconheceu, mas teve 100. Eu dei a nota certa. Aqui também acertou. Maravilha. Aqui acertou. E aqui, como todos, errou. Beleza. Como todos não, como a maioria. E aqui também. Bom, ele errou naquilo que era só para assinalar, né? Então, Sim. aqui também só assinalou a errada mesmo. E existem 3 tipos de... Aqui já é um castelo do Igor. Ele está inventando já. Isso aqui o Igor é só... Bom, vou chutar, vai que, né? Comprimento, altura, largura, XYZ. Né? Não, mas, sinceramente, Calé, eu entendi isso. Eu compreendi que a pergunta que você estava fazendo, a projeção da luz sobre o objeto, gera 2 tipos de sombra. Né? Aí, beleza. Sombra linha 10 aqui, linha 10. 10. 10. Existem 3 tipos de perspectivas astrométricas. Aí eu coloquei, foi o que eu entendi da leitura do livro, que era comprimento, altura e largura, por base dos desenhos que eu fiz. Entendeu? É só para dizer quais são os tipos de perspectivas axonométricas, é só isso. Então, agora vem da correção que eu pude ver que é isométrica, dimétrica e trimétrica. Caso contrário, eu estava entendendo que era o quê? Comprimento, altura e largura. Não, está lá no vosso livro, era só... Você estava lendo lá no livro. É o que estava no livro. É o que estava no livro, comprimento, altura e largura. Então vamos ler de novo esse livro aí. Não, o que estava no seu livro. Se você colocar, sabe, formular corretamente a pergunta na prova, eu vou conseguir entender o que você está solicitando. Só você que escreveu isso aqui, comprimento, altura e largura. A gente nem fala disso aí na perspectiva. A gente só fala de eixos. Então, mas quando o professor falou em sala de aula, falou sobre altura e largura desenhando a casa, você lembra que a gente fez esse desenho? Você riscava, desenhava na lousa desse jeito, explicando desse jeito. Do quê? Que jeito? De comprimento, altura e largura. E como é que se chamava um comprimento? Comprimento não é uma perspectiva. Comprimento não é uma perspectiva. A largura não é uma perspectiva. Tá? E a altura não é uma perspectiva. Eu estou perguntando quais são os tipos de perspectivas axonométricas. É essa a pergunta. Perspectivas. Não estou perguntando qual é a dimensão em altura, ou o comprimento do objeto, ou eu estou falando quais são os tipos de perspectivas. O que vocês estudaram e que está no vosso livro. É só isso, simples. Tá? Comprimento, altura e largura, isso é uma outra coisa. Isso são dimensões em diferentes direções do objeto. Tá? Número 11. Vamos lá ver. Bom, não, número 11, você acertou. Eu dei aqui a nota. Saiu em vermelho, mas você acertou. Sombra própria do objeto e a sombra projetada pelo objeto. Tá certo, é isso aí. Projetada e tal, 100 pontos. Maravilha. Vamos ver o que você errou mais. Aqui, na última só. Você só anotou uma. Legal. Não foi tanto ruim assim, não. Foi só mesmo também uns lapsos de atenção que você podia melhorar ali. Só mesmo atenção. E aquelas que você marcou errada. Mas ainda dá para contar com você. Ô, Cristiane. Oi. Vamos lá. Você teve uma boa nota, né, Cristiane? Sim. Nota... Muito barulho. Criança, todo mundo gritando. Enfim. Você teve uma boa nota. Você teve 900
né? Levou quanto tempo? Mas também levou aí 500 horas para fazer o negócio e tal. Ficou lá esfolhando a parada. Então, vamos lá ver, Cristiane. Dimétrica, tá certo. Trimétrica. Assinale a opção correta. Aqui errou. Acho que foi a única que errou, porque essas aqui marcou. Tá tudo, teve ponto. Só foi uma mesmo que você errou. Essa aqui é 9. Yeah. Parabéns, ô Cristiane. Foi bem. Obrigada. Bem, foi muito bem. Parabéns. Então, eu vou explicar a minha demora, tá? A questão é a seguinte, nesse dia, eu e meu marido, a gente precisou fazer prova, né? Ele também faz prova. E a gente estava dividindo o mesmo computador, entendeu? Ah, tá. Entendi. Faz sentido, entendi. Eu sei disso. Ô, tia, vamos lá ver a nossa velhinha aí. Tia. Oi. Aí? Tá viva ainda? Tô Eu quase disse que saindo da aula. queria que hoje você melhorasse, então acho que vai melhorar. Se você não melhorar mais, aí eu já vou ficar muito depressivo também. Agora, olha, você demorou também... Isso que me faz espécie. Você só fez 6 minutos de prova, você teve 1000 e escolheu como? Assim, rápido, como é que foi? Você foi a última a entregar a parada. Foi o único 1000. Você teve 1000. Eu fiz à noite, bem à noite, né? Depois Todas as provas eu estou fazendo bem de noite. Aí você perguntou lá para o Igor, ô Igor, qual que é a pergunta número tal? É e tal. Aí você marcou e depois você chegou lá e mandou ver. Se tivesse perguntado para o Igor, eu tinha tirado 625, eu acho, né? Que tirou. Ô Igor, se defende aí, cara. Se defende aí, ô Igor. Vamos lá, vamos ver. Você não teve nada aqui, acertou aqui cavaleira, dimétrica, trimétrica, aqui todas certas. Isométrica, trimétrica, dimétrica e trimétrica, tá certo. Aqui tá certo. Aqui acertou todas. Bom, pelo menos nem que tenha desfolhado e tal, pelo menos é isso que se espera. Se vocês já estão folheando, então acertem. Não é legal ficar folheando e errar. Né? Então, isso faz parte, isso é legal. Agora, aquele pessoal que fez aqui comigo na sala é outro papo, mas quem ficou desfolhando tinha que ter tirado 1900, 800 e tal, é isso mesmo. É assim que tem que ser. Agora, estar desfolhando e ter uma nota menor, aí é que não é legal, não, certo? Então, é isso. Gente, capite, então? Tá tudo certo? Sim. Então, maravilha. Vamos seguir agora aqui com a nossa vida. Galera, essa aula está sendo gravada? Mano? Tá. Beleza. Tá sendo. Tá bom. Sempre na gravação aqui. Por quê? Porque eu acho que eu vou precisar dar uma saída, galera. Ah, é? E aí depois eu pegaria o conteúdo com o professor para mim revisar. Tá bom, avisa quando for o caso, tá bom? Não, é por causa que eu te avisando já. Tá bom. Faz para você rapidinho. Com relação ao que eu estava olhando no meu sistema, estou com 30% de falta, mas eu não perdi a aula, professor. Não, você perdeu aula no presencial, não aqui online, mas presencial, as primeiras aulas você não assistiu, as minhas. Foi quando você, sei lá, o que você estava tomando. Eu estava definindo. Você tem que justificar. Dani. Então, você tem que justificar, porque aqui nos registros você tem... Como é que eu vou justificar isso? Escreva, justifique. No dia tal, que eu faltei, teve isso, estava tratando isso, e aí a Dani tem que confirmar que era isso mesmo e tal, aí passam para mim. Eu vejo e falo, faz sentido, não faz sentido, mas se faltou, né? Não tem o que... Não, mas eu estava realmente
regularizando minha grade. Daí, com a questão, eu posso mandar por e-mail? Por e-mail, pelo AVA, chega para mim. Por e-mail, pelo AVA, chega para mim. Tá bom? Beleza, obrigado. Foi isso. Só dando um adendo, quem tá com esses problemas de falta aí, calcula certinho o tanto de falta que vocês têm, porque o sistema estava duplicando falta. Eu também tive esses problemas no começo. Exatamente, tá com muita falta. Estava duplicando falta. O Ronaldo falou comigo. 40% já e não tive falta. E o sistema, Quem tem 40? Calcula quanto vocês têm, senão ele tá duplicando mesmo. O meu tava no começo. Tive falta só. O Felipe quase nunca faltou. O Felipe só faltou parece uma. Não, faltei uma só. Tá 40%. Então tem que ver isso lá no sistema. A Cristiane também já falou a mesma coisa, que a Cristiane falou que também estava com essas faltas. A Cristiane também quase nunca faltou. O Ronaldo também quase nunca faltou. O Felipe acho que faltou uma vez ali. Então tem que ver lá com esse negócio do sistema, porque o Igor eu sei que faltou algumas vezes. O Igor no início... Faltei. Tanto que eu estava na faculdade. Que eu estava definindo com a Dani. Então, assim, falar que eu faltei, eu não faltei. Eu estava presente. Só não participei da aula no momento porque estava definindo a grade. Então, é isso que eu vou correr atrás. Se o teu nome estava no sistema e você não estava participando da aula, para mim, você não estava na aula. Mesmo que você estava na faculdade. Então, é isso que você tem que justificar com a Dani. É isso que eu estou dizendo. Estava presente. Bati carteirinha e tudo mais. A faculdade não é minha sala de aulas. Então, mas eu estou dando você, eu estava definindo isso aí, eu vou explicar isso no e-mail. Isso, você escreve, faça um documento, explica isso, fala para a Dani dar um ok, para ver se a gente retira, porque, de facto, todos os seus colegas sabem que você foi um dos últimos a chegar na aula, você é aquele outro menino lá e tal, mas se você estava resolvendo isso, tudo bem, mas justifica lá, tá? Porque o que conta é estar na sala de aula. Agora, esses outros ali, a Cristiane, o Felipe, Ronaldo, essa galera que eu sei que quase nunca faltaram, é melhor dar uma verificada, viu? Porque se o sistema está... Ver se ela resolve isso. Porque, de qualquer forma, também me avisa, quem tiver muita falta assim, entre esses nomes que eu citei, me avisa, porque aí eu posso olhar. Eu tenho aqui o controle das faltas. Eu sei quem faltou, quem não faltou. Então, me avisa que eu também já faço um requerimento lá para ver se ela arruma, tá bom? Quem tiver esse problema, a Cris me manda um e-mail para me lembrar. Felipe, me manda um e-mail para me lembrar, dizendo que está com essas faltas. E quem mais está com falta? Ana Maria, me mande um e-mail para lembrar. Se eu já conseguir ver isso, já arrumo aqui e aviso a Dani. O caso do Igor, o Igor faz uma justificativa, pede para a Dani dar um ok, e aí a gente arruma também as coisas, tá bom? Ok. Mandem um e-mail, para não ficar com essas faltas. Tá bom, pessoal, vamos à aula então. Vou fazer aqui uma retrospectiva rápida do que nós estávamos discutindo na aula passada. Vocês lembram que estávamos falando sobre perspectiva cônica, certo? Primeiro, check-up. Está todo mundo ali na aula? Está todo mundo ali, certinho? Cristiane está ali presente? Estou sim. Estou. Beleza. Estou aqui. Felipe, está aí presente? Estou aqui. Maravilha. Tia Larissa, está aí? Só você. Estou saindo da aula, tá bom? Tá bom, Igor. Depois você dá uma olhada no material, tá bom? Beleza, obrigadão, galera. Valeu. Tamo junto, boa noite. Boa noite. Ô, Mirielle, fala com o Calé, por favor. O professor quer saber se você está ali. Mirielle. Oi, tô aqui. Isso, maravilha. Rafael Pires, você está aí? Presente, estou aqui. Maravilha. Gouveia. Estou aqui. Gouveia. Bonito. Ronaldo. Também, professor. Ronaldo. Ok.
Então, vamos lá fazer uma retrospectiva e conversar um pouco, porque a gente já viu e do que o nosso material está falando mais sobre perspectiva cônica. Nós, na verdade, estamos falando sobre perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Lembram disso? Lembram, né? Sim. Yeah. Mas eu acho que isso deve, eu acho que saiu na vossa prova, inclusive, que quantos tipos de perspectiva existem, né? Não saiu isso? Tipo, com 2 pontos de fuga, 3 pontos, saiu alguma coisa assim? Saiu. Caiu só sobre verdadeiro ou falso lá, aquela que falava que a perspectiva cônica não contém pontos de fuga, mas ela contém significado. Isso. E das perspectivas caiu só das isométricas. Aham. Legal, isso aí. Então vamos, olha, tá aparecendo na minha tela ali de novo? Tá, né? Ou não? Não, agora não tá não. Tá bom, galera. Vamos conversar teoricamente dentro do vosso material do AVA hoje, tá? Não vou propriamente fazer exercício hoje, prático. Depois talvez a gente vai tirar um tempo para fazer uma prática dessa, conforme temos feito. Mas vamos ler o que o nosso material nos fala e vamos seguir isso aí por hoje, tá bom? Vamos juntos aqui fazer uma retrospectiva. Agora estão vendo ali, certo? Certo, ok. Certo. Tá bom. Aqui, no vosso material, ele fala o seguinte, que perspectiva com um ponto de fuga. Isso é o que nós vamos exercitar nos próximos tempos. Ele diz que nos eixos principais, vocês lembram disso, quando nós fizemos o plano para a perspectiva cônica, nos eixos principais que representam o espaço tridimensional, aí eu chamo o Ronaldo para ficar atento com essa discussão entre eixos e plano, tá? E a tridimensionalidade do objeto. Cada conjunto de retas paralelas a um destes eixos tem o próprio ponto de fuga. O que ele está nos dizendo? Ele fala assim, no caso de perspectiva com um ponto de fuga, 2 conjuntos de retas paralelas ao plano no desenho permanecem paralelas a ele e o terceiro conjunto de eixos convergem para um ponto de fuga, que é o local denominado centro de visão. Okay? Isso aqui é importante. Vou repetir e vou explicar daqui a pouco. No caso da perspectiva com um ponto de fuga, que é diferente da perspectiva com 2 pontos de fuga que nós vimos, tá? Aqui, nessa perspectiva com um ponto de fuga que a gente vai ver posteriormente, 2 conjuntos de retas paralelas ao plano do desenho permanecem paralelas ao objeto, no caso, a ele, e o terceiro conjunto de eixos convergem para o ponto de fuga, que é o local denominado centro de visão. A gente vai ver isso com exemplo lá mais para frente. Só coloquem, só vão permeando a vossa mente com essa linguagem que aparece aqui. Fiquem tranquilos que vocês não vão reter isso tudo agora, é só para ir fertilizando a vossa mente com esses termos, tá? Entre pontos de fuga, perspectiva cônica de 2 pontos de fuga, perspectiva cônica de com um ponto de fuga ou com 3 pontos de fuga. É só para vocês começarem a permear a vossa mente. Depois, com exemplos e desenhos, a gente vai trabalhar isso mais praticamente para vocês perceberem melhor. Então, não se preocupem, ok? Vamos ler primeiro. Perspectiva com 2 pontos de fuga. Ok, é o que nós fizemos naquele exercício passado que vocês enviaram para mim. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, ao visualizarmos um objeto obliquamente com nosso eixo central de visão horizontal, as retas verticais permanecem verticais. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Aqui, ó, temos essa imagem. Perspectiva com 2 pontos de fuga.
Essa imagem foi o exercício que vocês fizeram e mandaram para mim. Então, é como se tivesse o ponto de observação para cá e tem os 2 pontos de fuga com suas retas paralelas e cada conjunto de retas paralelas, ela vai ter uma interseção em um dos pontos de fuga, né? E o meio, onde geralmente nós colocamos o centro de visão, é onde tem o maior plano do próprio objeto, que é geralmente aqui. Alguns de vocês fizeram e compreenderam muito bem esse aspecto aqui, tá? É isso que ele está explicando nessa parte nessa parte aqui. Tudo isso, esse tipo de lógica, aonde um conjunto de eixos ou de retas paralelas vão intersectar ou caem sobre um mesmo ponto, gerando essa forma cônica, é o que dá o nome da própria perspectiva, tá? Esse ponto de fuga, os pontos de fuga dão o nome da perspectiva, que é cônica. Cônica porque é a forma de um cone, por isso é simples, por isso que se fala assim. Fuga porque é onde vai interceptar os eixos. Fala. Foi só aqui que a ligação caiu? Quem? Aqui caiu tudo aqui, foi só aqui? Não sei. Acho que foi, Caiu? aqui tá normal. Aqui também tá normal. Foi? Ah, não, então tá de boa. Foi só aqui então, desculpa atrapalhar. Aqui caiu tudo, parou mais de boa, pode conseguir. Mas voltou agora, né? Agora tá me ouvindo, né? Voltou. Isso. Ok, vamos lá. Vamos falar do efeito visual que isso tem e que a ilustração dá para o observador, relacionada com os seus próprios pontos de fuga, tá? Bom, primeiro, eu quero vos dizer que isso é para principalmente o Ronaldo, que tinha feito essa pergunta. Esta disposição do objeto tridimensional de uma perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, tá? Essa disposição, ou seja, a direção dessa fachada, qual a fachada que você vai ver mais, depende muito da posição do observador também, tá? É por isso que eu tinha vos pedido para sempre vocês colocarem o observador, tá? E demonstrarem o ponto de visão, ou o ângulo de visão em que o observador se encontra. Porque dependendo disso, fala, meu bem. Mas no caso, nessa perspectiva com 2 pontos de fuga, o observador, ele não está de frente do desenho? Nessa aqui, o observador está certamente aqui onde está o meu mouse, de frente, mais ou menos de frente com o desenho. Tá? Eu falo assim, em todos os casos. Em todos os casos com 2 pontos de fuga. 2 pontos de fuga. O observador não fica bem na frente do... No meio aqui? Isso, bem no meio aí no caso do edifício? Ele não está observando o edifício bem de frente? Não. Vou vos mostrar num desenho de vocês aqui. Vamos lá ver. Não. Nem sempre. Não mesmo. Não. O não desenho tem que o Rafa te mandou, né? O Rafa Gouveia, lá do Oscar Niemeyer, o ponto de fuga são 2 pontos de fuga, mas não é centralizado mesmo, o observador não está centralizado. Lembrei, verdade. Boa. Então, o desenho do Gouveia está aqui, é isso. É por isso que estou dizendo, o facto de ter 2 pontos de fuga não significa automaticamente, porque você vê, não significa automaticamente que você está no meio. Você pode estar aqui, a fachada, você vê que você vê menos... do que a lateral. Exatamente. Então, isso depende muito de onde está o observador, mas toda vez você terá 2 fachadas representadas na forma cônica,
a fachada vai formar um cone nas suas extremidades. É isso que vai definir, entendeu? Então, quando você tem, se essa projeção fosse de um só ponto de fuga, nós não teríamos essa outra vista aqui. É por isso que normalmente usamos a projeção cônica de um só ponto de fuga, por exemplo, para paisagens, para ruas, para o interior de um ambiente, esse tipo de coisa assim, tá bom? Então, aqui essa aqui do Gouveia é um exemplo ótimo para nós vermos isso. Tá ok? Ok, obrigada. Bem colocado, bem colocado. Muito bom. Vamos lá. Aqui, na verdade, isso é mais uma retrospectiva daquela aula exaustiva que nós tivemos sobre a projeção cônica de 2 pontos de fuga, que nós, na verdade, já fizemos, né? Eu só estou permeando para vocês trazerem à memória essas dicas. Vamos lá ler isso aqui rapidão e vamos para a projeção cônica de 1 ponto. Ao produzir uma perspectiva com 2 pontos de fuga para ilustrar projetos arquitetônicos, devemos ter definida a planta baixa e uma elevação da edificação. Isso é interessante porque ainda pode cair de exercício de novo. A escala de desenho dessas projeções ortogonais define a escala da perspectiva no plano do desenho. Agora aqui vamos unir isso ao que nós aprendemos sobre projeção e escala. Na projeção dimétrica ou cavaleira, como nós vimos, normalmente nós aumentávamos, para fazer a projeção, nós aumentávamos um meio do valor real da planta. Então, normalmente, a projeção ficava maior, tá? Aqui, está a dizer que a escala do desenho da projeção, né, ela é a mesma, ou define a própria perspectiva do plano de desenho. Ou seja, é tipo esse desenho do Gouveia, que está na mesma escala e é a mesma representação ortogonal, é a mesma representação da projeção cônica. Tá? Você não altera nada, o que é diferente na projeção cavaleira ou dimétrica. Vamos lá ver aqui, ó. Procure o ângulo de eficiência, elevação e projeção aqui. Desenho da perspectiva. Aqui. Tá. Vocês já fizeram esse exercício, vocês fizeram na parte prática, né? Como fazer. Então, eu acho que eu vou passar isso, que já tenho, inclusive, os desenhos. Aqui a gente já foi a aula que teve, tá? Isso é o que vocês fizeram, só ainda não projetaram essa parte de cima aqui, que é um outro exercício que talvez seja interessante a gente repassar para ter noção de como fazer isso, né? A projeção de topo. Aí depois vamos fazer, tem que fazer com aula prática e a gente vai mostrar isso um pouco mais. Bom, vamos ver o que ele nos fala sobre a projeção cônica de 1 ponto de fuga. Essa aqui, essa matéria é a nova, tá? É aqui onde nós estamos, na unidade 3, da seção 3 também, tá bom? Está falando de 3 pontos de fuga. Na perspectiva com 3 pontos de fuga. Bom, se o observador definir como direção principal de sua visão uma direção oblíqua aos eixos ortogonais que estruturam o espaço de um objeto ou cenário, temos como resultado a perspectiva com 3 pontos de fuga. Podemos observar isso na condição, nessa figura. 3 pontos de fuga. Vocês conseguem ver aqui 3 pontos de fuga? Conseguem observar isso? Sim, eu consigo. Consegue?
Eu consigo porque eu tenho as linhas, né? Sim, pode falar. Então, eu consigo porque tem as linhas aí, né? Que tá falando que são os 3 pontos de fuga. Mas se não tivesse as linhas, eu não ia saber. E isso vocês normalmente veem muito isso no desenho, mas vocês não associam, né? Que isso tem a ver com essa perspectiva ou essa projeção cônica, né? De 1, 2, 3 pontos de fuga. Então, isso é uma coisa que vocês têm que começar a aprender e a treinar o vosso olho a partir de agora, quando vocês olharem para um desenho, que vocês mesmos, inclusive, vão fazer, né? E saber que tipo de perspectiva vocês estão representando. Porque a representação da perspectiva, ela define muitos detalhes ou detalhamento que você pode mostrar para um cliente do seu desenho. E isso é fundamental para quando vocês forem fazer uma imagem no desenho. A gente não fica só girando e tirando imagens no desenho, mas a gente tira imagens de um determinado desenho de acordo com o ponto de visão ou da observação que nós queremos demonstrar daquele desenho. E essas perspectivas, normalmente, dão um outro sentido ao seu próprio desenho, né? Ao seu próprio projeto. E isso é importante, é fundamental. Até na fotografia, nessas pessoas que fazem curso de fotografia, fazem, sei lá, esses cursos de representação gráfica e tal, eles primam muito e utilizam muito esse tipo de perspectivas, de ângulos, de pontos de fuga. Por exemplo, isso aqui, isso é uma fotografia, mas vocês podem representar isso geometricamente, né? E para essa montagem, o que tem que ser utilizado? Vários pontos de fuga para qualquer cenário a ser representado. E sempre depende do objeto que você tem ou da representação que você quer demonstrar. Que tipo de objeto e como você quer demonstrar esses objetos. Aqui você tem vários objetos, vários prédios, que eles convergem para um mesmo ponto. No final, isso aqui vai formar uma conicidade, tá? Aqui, para cá, para cá, para cá, mas com vários objetos e vários pontos convergindo em um mesmo ponto de fuga. Na arquitetura, especificamente, essa perspectiva é conhecida como perspectiva aérea, essa que nós vimos aqui, tá? Que raramente vocês fazem isso, porque raramente vocês demonstram, por exemplo, vista aérea ou vista de cima, raramente, tá? O que vocês fazem mais é a representação de uma vista de topo em plano, é isso que vocês fazem, mas na arquitetura quase nós não encontramos isso aqui, tá? Embora tenha o nome de perspectiva aérea, mas eu nunca vi ninguém representar tanto isso ali de perspectiva aérea. É isso mais na fotografia. O pessoal da fotografia, que faz aula de fotografia, eles fazem esse tipo de trabalho. Bom, apesar de ser chamada de aérea, esta perspectiva também pode ser realizada quando o observador está posicionado bem abaixo da linha do horizonte. Ou seja, você pode fazer isso, talvez, se você quiser representar, deixa eu ver, supondo que você está, isso aqui fosse uma rua, um ponto qualquer de observação, e você quiser simplesmente representar a altura de um edifício, aí sim, mas normalmente a gente não faz muito isso. Na perspectiva com 3 pontos de fuga, a convergência de retas paralelas é uma particularidade visual marcante. Ela representa nossa visualização quando olhamos para cima ou para baixo com as percepções de grandes dimensões. Aqui, tudo tem a ver com o olho, com a direção que o nosso olhar toma nas diferentes perspectivas. Ou seja, o que é que desenha um plano ou um objeto num plano? São as informações que o nosso olho toma da visão do espaço.
é o que está acontecendo aqui. Tudo que ele está vendo aqui, de alguma forma, está em perspectiva. Isso aqui está em perspectiva. Este objeto, esse prédio está em perspectiva. A própria cidade está em perspectiva. A partir do quê? A partir sempre de um ponto de observação. Então, mais uma vez, o que a Larissa falou. O ponto de observação vai determinar a perspectiva e, inclusive, também a perspectiva do objeto. E essa perspectiva do objeto será representada por diversos pontos de fuga, dependendo do que o olho está vendo. Então, sempre que você estiver fazendo uma representação de um objeto, você tem sempre que definir aonde está o ponto de observação. E, uma vez definido isso, você define quais ou quantos pontos de fuga eu tenho a partir deste ponto de observação. Que tipo de perspectiva eu vou usar nessa representação do objeto. Você, quando define isso, você consegue ter, então, um plano de acordo com com o seu tipo de perspectiva, seja ele cônica com 2 pontos, cônica com 3 pontos ou cônica com apenas um ponto de fuga. Aqui faz um exemplo interessante, trazendo esses 3, mas aqui quase que vem a Mercedes de novo, ok? Quase que vem a Mercedes de novo. Então, o que ele faz? Vamos interpretar isso como sendo uma projeção isométrica, praticamente, né? Se bem que esse ângulo aqui não é praticamente de 30, é um ângulo maior, mas, de qualquer forma, isso é uma projeção isométrica. Temos um ponto de fuga aqui. Aqui, na projeção cônica de 3 pontos de fuga, normalmente, o observador, ele se apresenta quase que invariavelmente na frente do objeto. Larissa, isso é para aquela pergunta que você fez. Na projeção cônica com 3 pontos de fuga, o observador geralmente posiciona-se no meio do objeto, o que lhe faz ter a visão perpendicular ou paralela, que seja dos objetos de forma ortogonal, de forma igual. Todos, ele consegue ter a visão de todos os planos de igual modo. Não vai ter um plano mais representado do que outro, porque o observador, na perspectiva cônica de 3 pontos, ele normalmente posiciona-se no meio do objeto, tá? Essa é uma sacada, é um ponto da representação da perspectiva cônica, com 2 pontos de fuga que vocês estão acostumados, mas todos esses pontos de fuga convergem não para para um ponto só que depois se distribui no objeto, mas cada um deles é independente no objeto, tá? Esse aqui, ó, vai para o objeto, esse é para o objeto e desse sai do objeto. Cada eixo ou cada reta produz em si uma projeção que converge para um ponto de fuga. Cada aresta vai para um ponto de fuga. Isso aí é básico e é a coisa mais pronta que vocês têm que colocar na cabeça. Qualquer aresta que vocês tiverem, ela vai dar para um ponto de fuga. Tá? E o comprimento, a medida, isso é dependente da sua própria projeção ou da projeção do objeto, tá bom? Que você vai querer fazer. Até ali, vocês estão acompanhando mais ou menos? Sim. Estão seguindo, Rafael? Sim. Tá. Ele tem aqui, inclusive, uma explicação. Ele diz assim, para esta perspectiva, podemos adotar uma pirâmide de base triangular, né? Só que ela é invertida, né? E as arestas mais longas, com os pontos de fuga, para representar um cubo.
Posicionamos um dos lados da pirâmide na horizontal, que é o que nós vimos, onde estarão posicionados os pontos de fuga esquerdo e direito. Para as retas verticais, utilizamos o terceiro ponto de fuga, aquela que depois volto lá na imagem, que poderá estar posicionado acima ou abaixo da reta horizontal, conforme a posição do nosso ponto de observação. Tá? Então, essas são as regras para ele. Quando utilizamos o triângulo equilátero, vocês devem saber que tem os dois lados iguais, como base da pirâmide, permitimos que todas as faces do cubo estabeleçam ângulos iguais com o plano do desenho, ok? E se afastarmos o ponto de fuga das retas verticais da linha do horizonte, mudaremos nosso ponto de observação. Isso também já falamos, já acabei de explicar há pouco tempo, ok? Dúvidas até agora em relação a essa teoria básica? Tudo ok? Sim. Tudo ok? Posso fazer uma prática com vocês para colocar isso de uma forma mais... Vocês estão... Professor, cortou sua voz. Cortou? Sim, cortou de novo. Tá, deixa eu parar por aqui um tempo e vamos agora fazer uma prática aqui legal, tá? Vamos fazer uma aula prática aqui, mostrar umas coisas. Espera aí, só um minuto. Terminamos aqui esse bloco.